Olá, meus queridos amigos, eu, sacerdote Michael Changô, gravando a mais um vídeo, compartilhando conhecimento e sabedoria com todos vocês na mais perfeita humildade. E hoje eu quero abordar um tema polêmico que eu vi pela manhã nas redes sociais, porque as pessoas pensam que porque nós somos líderes espiritualistas, independente da religião, acreditam e fazem uma imagem de que somos perfeitos. Eu sou um sacerdote, eu não sou Deus, sou humano, não sou perfeito. Então eu li isso pela manhã e ficou isso na minha cabeça. Desde então, a palavra perfeição não parou de ficar ecoando na minha mente. Mas que palavra é essa? Existe isso mesmo? O ser humano pode alcançar o estado de perfeição na vida? O que significa ser perfeito? O termo perfeição, pelo que eu pesquisei, deriva do latim perfectione e caracteriza um ser ou algo que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito, nos dando a noção de completude, designando uma circunstância que não possa ser melhorada ainda mais, por já ser completa em si mesma, sendo considerado assim como uma reunião de todas as disposições sujeitas a uma unidade harmoniosa. A perfeição é um estado inalcançável ao homem, não passa de utopia. Contudo, é ético e sadio buscar atingir esse estágio, o que de toda forma o ser humano tem feito durante sua existência, através da filosofia, da religião, da ciência, profissionalmente. Objetivamente, é através da arte que o homem mais tem expressado esse anseio, até mais do que por meio da fé. O conceito de perfeito esbarra na estética, um dos princípios mais profundos da arte. E mesmo assim, ser perfeito é ser como uma estátua que possui características estéticas irretocáveis. Não ofende ninguém, não tem preocupações, não tem defeitos, não tem vida. Imperfeição faz parte da finitude humana, das experiências físicas e emocionais e contribui na formação do seu caráter enquanto vive, sem jamais encontrar a perfeição. Se prestarmos bastante atenção, veremos que nada realmente é perfeito. Sempre vai existir uma falha ou uma deficiência em algum ponto, num determinado momento, trazendo à tona aquela sensação de que poderia ser melhor. O homem que sabe reconhecer os limites da sua própria inteligência está mais perto da perfeição. Devemos considerar também que não deixa de ser conveniente aceitar a ideia de perfeição. É uma questão pessoal e de momento. Alimentar o sonho sadio de que podemos alcançar a perfeição é válido, mas sem se iludir muito com isso. Reconhecer que sempre estamos tentando fazer o melhor que podemos é um passo rumo a esse estado humanamente utópico. Melhor mesmo é considerar a ideia do humanamente possível para as circunstâncias que podemos controlar, influenciar e transformar, deixando a ideia do perfeito absoluto para Deus, que revela a perfeição da coroa da criação, cada vez que busca regenerar a humanidade de sua imperfeição, a condição edênica do primeiro homem através do Cristo Jesus, seu Filho e Salvador do mundo. Ou seja, o que eu pretendo com essa reflexão? Essa palavra perfeição, realmente, ela vem ser utópica, sonhadora. Por quê? Porque nenhum ser humano é perfeito. Não é porque eu sou um líder espiritualista, um bandista ou candomblessista, qualquer líder que seja, um padre ou um evangélico, um pastor, um chefe budista, independente do seu segmento religioso, ou a tua vida humana, que seja, não só nessa questão espiritual. As pessoas precisam entender que para elas exigirem a perfeição do outro, elas devem ser perfeitas. Ou seja, como eu disse anteriormente, perfeito, a gente tem que direcionar isso, essa perfeição, a Deus. Porque nem os orixás foram perfeitos, nem as entidades foram perfeitas, nem os espíritos que estão em constante evolução são perfeitos, nem os santos católicos que tiveram vida plena são perfeitos, tiveram seu histórico. Ou seja, somente o mestre maior carrega essa perfeição. Então, independente se seu erro é diferente do que eu erro, mas ambos somos imperfeitos, porque somos humanos. Somos líderes, você é um padre, um bispo ou um pastor,
Você não é Deus. Como eu sou um líder umbandista, candomblecista, babalorixá ou sacerdote, enfim, um dirigente de terreiro, a gente tem que perder essa mania de apontar um para com o outro, porque Deus é o único perfeito. Nós somos imperfeitos. E os filhos, eu tenho certeza que todos os irmãos, eu quero fazer um adendo a um vídeo que eu vi, peço a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus iguais. Eu quero fazer um adendo de um vídeo que eu vi da mãe Márcia Marçal e a Márcia de Omulu, de Obaluaê, e realmente faço minhas palavras dela. Eu achei impressionante, claro, uma vasta sabedoria, a questão que nós, líderes espiritualistas, seja Umbanda, Candomblé, nós passamos com os filhos. Muitos filhos, eles não só os filhos, consulentes, independente da nação, independente do segmento religioso, eles têm o hábito de ir buscar a perfeição no lugar que eles vão. E quando eles se retiram do local, ou eles não estão adaptados e acostumados com regras, ou isso e aquilo, aí eles gostam de fazer o quê? Ou difamar, ou falar mal, ou julgar, ou pré-julgar e assim sucessivamente. Gente, que fique bem claro uma coisa. Então, isso eu saio em defesa, em reflexão, não só a minha casa, como a sua casa, como igrejas, templos, em qualquer segmento religioso. Para tudo nessa vida tem regras, tem hierarquia. Se dentro do plano espiritual é assim, no nosso plano terreno também é assim. Nós não temos os nossos governantes, é uma forma de organização. E isso é importante. Se a regra daquela casa não cabe a mim, então ou eu fico na minha casa, ou eu faço a minha própria casa, ou eu vou frequentar uma casa que eu me adeque. Porque não é a casa que tem que se ajustar aos filhos ou se ajustar aos consulentes. Então as pessoas precisam perder essa mania da perfeição. Nossa, mas você é um sacerdote, você tem que ter aquela imagem de perfeição. Gente, como eu disse, eu não sou Deus, como você também não é. Então vamos ser humildes, nós erramos, nós somos humanos. Da mesma forma que nós falhamos, os filhos também falham, os consulentes também falham. Então não cabe a ninguém o julgamento. Isso cabe a Deus. A gente tenta dar o nosso melhor, independente da forma como se trabalha, mas a gente tenta fazer tudo com amor, mas as pessoas precisam abrir a mente. Então eu quis trazer essa reflexão hoje com vocês, para que todos vocês que estão aí acompanhando os meus vídeos, entendam que a palavra perfeição cabe ao Criador. Porque os nossos orixás, os nossos ancestrais, as nossas entidades, enfim, todos eles têm o seu histórico, têm a sua falha. Então o que dirá nós que somos humanos? A gente também não é perfeito. Como eu disse, eu sou um líder espiritualista, eu não sou Deus. Eu sou humano, não perfeito. Então as pessoas precisam saber diferir o carnal do espiritual. A minha missão sacerdotal indifere com a minha vida carnal. Então a minha rotina no dia a dia não tem nada a ver com o meu plano espiritual, apesar das entidades e as proteções estarem conosco 24 horas por dia. A mediunidade é um estado de espírito. Não basta a pessoa ter isso como missão. Nós somos médios 24 horas por dia. Então isso acontece também fora das casas. Porém, nós temos a nossa vida, o nosso livre-arbítrio. E isso não quer dizer que está escrito em algum lugar que nós não podemos errar. Da mesma forma que o filho erra, que o consulente erra, os dirigentes também não são perfeitos. Todos nós somos humanos, estamos no mesmo barco da vida, no mesmo barco da evolução. Não somos melhores do que os que frequentam a nossa casa, como eles também não são melhores a nós. Porém, cada casa tem a sua regra e não é a casa que tem que se adequar a você. É você que tem que se adequar à regra da casa. Deu pra entender? Isso é questão de humildade e respeito. E até mesmo porque eu sou da mesma visão e opinião. Se você foi parar naquela casa, você estando contente ou não, foi o seu anjo da guarda que levou. O seu espiritual te conduziu. Porque quando não é pra ser assim, acontece N coisas pra você nunca chegar em determinado local. Eles sempre te desviam de alguma forma. Então algum aprendizado, alguma lição tem que se tirar. Ou algo de bom realmente é. Como a gente vê muitos filhos que ficam por muitos tempos nas casas e depois se desligam e saem falando mal. Mas e o tempo que estava nessa casa? A sua entidade era uma mentira? O seu orixá era uma mentira? O tempo que você respeitava o seu pai de santo, ou o seu padre, ou o seu pastor era uma mentira? As pessoas precisam entender que os líderes não vão nas portas de ninguém convidar para vir para as casas.
São as pessoas que vão até as casas. Então, humildade. A gente não vende aquela coisa de vem pra minha casa, eu quero você na minha casa. A gente não vai de porta em porta, não. São as pessoas que buscam o axé, as pessoas que buscam as missas, os cultos. É a mesma coisa os evangélicos. Se eles fazem essa questão do dinheiro ou não, lavagem cerebral ou não, não cabe a mim julgar. O fiel vai porque ele quer. Ah, mas faz lavagem ou é isso e aquilo. Ninguém faz lavagem em mim pra eu ir pra igreja. Então eu não tenho esse hábito de fazer lavagem em ninguém para ser espiritualista. Então as pessoas precisam assumir os seus próprios erros e parar de colocar a culpa no outro. Ou se coloca no inimigo, no diabo, ou isso e aquilo, ou principalmente se coloca sempre no outro. E outra, a questão de ética. Os líderes espiritualistas precisam aprender a ter ética. Porque se eu recebo um filho que vem de outra casa e fala mal de um outro líder espiritualista, amanhã pode sair da minha casa e falar mal de mim. Então a gente tem que ter ética, porque tem muito pai de santo abraçando filhos por aí e acredita, porque o filho ele chega na sua casa, quando ele já vem de uma outra casa, ele conta a sua história ao seu modo e a sua versão. Então a gente tem que ser justo, nós temos que agir pela ética. Qual foi o motivo realmente do desligamento? O porquê realmente você veio até aqui? Qual foi o motivo de você ter saído de lá? O que não foi compatível e vice-versa? Porque é muito fácil apontar a casa, apontar o líder. Ah, ele só pensava em dinheiro, ou ele só pensava nisso, ou ele só pensava naquilo. Mas e as suas falhas? E os seus erros? E os seus defeitos? Porque o ser humano tem essa mania de apontar, mas não se autoavaliar, tá certo? Então eu trouxe essa reflexão para vocês, independente do seu segmento religioso. Não estou aqui para apontar e nem para ser o dono da verdade, mas eu quero que vocês reflitam. Perfeito, somente Deus. Então, nos respeite como líderes espiritualistas, serão respeitados como filhos, como consulentes, como irmãos, porque no barco da vida somos todos iguais. Então é justamente por isso, a sua falha não é a mesma que a minha não é a mesma que a sua. Então eu tenho, a minha missão é te amar e te respeitar como você tem que ter essa reciprocidade por mim. Esse é o objetivo da religião, esse é o objetivo do espiritual. Perfeição só no paraíso divino, chamado Deus, mestre dos mestres. Só ele é perfeito, tá certo? Um beijo grande pra vocês, que Deus abençoe a vida, a saúde, a missão espiritualista, independente se é para dirigir uma casa ou não. Dentro do universo espiritual, que Deus te conceba as melhores bênçãos. Um beijo grande pra você. Fiquem com Deus.